Boa noite, então. Eu, junto com as minhas colegas Moara e Nayara, vamos apresentar o trabalho da disciplina de Plantas de Lavoura 2. E a gente escolheu para ele um software, e esse software ele já está em andamento. Ele já tem, inclusive, a primeira parte dele instalada, né? Já foi disponibilizada. E esse software ele tem como objetivo aproximar, então, o produtor rural do engenheiro agrônomo, né? Ele foi desenvolvido pela HPI Store de Santa Maria e eles dão todo o auxílio para que, enfim, a empresa ou o produtor rural tenha, então, uma boa experiência na contratação do produto deles, né? E aí, por esse software, então, ele já está sendo usado em um escritório e ele tem como denominação Geracro. Essa primeira parte que está aparecendo aí é a parte inicial do software, onde tu tem que colocar o teu usuário e a tua senha. E aí, quando tu faz a contratação, o pessoal mesmo da HPI Store, eles vão te dar o teu usuário e a tua senha, né? Para os administradores, no caso. E aí, dentro desse software, tu pode cadastrar as pessoas, as fazendas, os serviços, as contas e as receitas. E aí eu vou estar falando um pouquinho de cada um desses. Então aqui a gente tem um exemplo do pessoal, tá? E aí o software, ele permite que tu cadastre os teus clientes ou que tu crie categorias, por exemplo. Mais para frente eu vou falar sobre algumas coisas que nós queremos com o objetivo desse software, tá? Mas a primeira parte inicial foram cadastrados os administradores, então, que são as pessoas que vão trabalhar. E aí essas pessoas vão trabalhar como? Na parte da contabilidade das propriedades rurais, tá? E aí vão fazer a parte da administração, o controle de boletos, né, dos vencimentos, das receitas, e também os engenheiros agrônomos. Só que aí essa parte, assim, vai ser uma parte futura que ainda falta implementar nesse software, que é para os engenheiros agrônomos, para os técnicos, engenheiros agrônomos, enfim, fazerem as recomendações através do software. Então, por exemplo, o engenheiro agrônomo ele vai até a propriedade, visita, e aí ali ele faz a recomendação. Então, da onde o produtor tiver, ele vai saber qual a recomendação para a área, vai poder orientar os funcionários, enfim, tá? E ele vai me possibilitar, então, criar categorias. Então, as categorias que já estão nesse software são as categorias de clientes, tá? Que são as pessoas, os proprietários das propriedades rurais. A categoria de administrador e a categoria de gerente. E aí, o planejamento é cadastrar mais algumas categorias, e dentre elas nós temos os fornecedores e as agências bancárias. E aí, mais para frente, eu vou explicar o porquê de ter essas pessoas. Tá? Ali só voltando um pouquinho, então eu tapei o nome e o telefone para ter uma privacidade, né? E ali nos detalhes, o software me permite cadastrar, então, os documentos pessoais dessas pessoas. Por exemplo, eu posso colocar ali o CPF, o RG, o imposto de renda, a certidão de casamento, e eu posso, inclusive, colocar um comprovante de endereço. Aí depois a gente vai para a parte das fazendas, tá? E aí nessas fazendas, então, eu coloco o nome da fazenda, a localidade e o município. E aí dentro desses e o proprietário, né? E aí dentro desses detalhes na fazenda, o software me possibilita cadastrar os documentos da fazenda. Por exemplo, colocar ali as matrículas que pertencem àquela fazenda,
os ITRs, que são pertencentes a essas matrículas, o cadastro ambiental rural dessas matrículas e o CCIR também dessas matrículas, né? Aí, se a área é arrendada, eu posso colocar ali o contrato, enfim, documentos referentes àquela área. Aqui a gente traz como exemplo, então, as áreas de um grupo, né? Nós preservamos o nome do proprietário também, mas esse grupo ele tem então divisão em vários municípios. E aí o que o software vai trazer? O software está oportunizando então ter a ligação do produtor rural com o escritório que presta assistência técnica e além da assistência técnica também a elaboração para o crédito rural, né? E aí os técnicos, enfim, quem trabalha no escritório fica em um local e o proprietário dessa fazenda ou das fazendas tem acesso a tudo isso da onde estiver. Então, pode estar em São Gabriel, pode estar em Júlio, pode estar em Vila Nova, em qualquer lugar ele vai ter acesso a isso. E os objetivos desse software, então, são ter um contato mais prático entre o produtor rural e o engenheiro agrônomo, e aí ele vai ser sustentável, por quê? Porque nós vamos estar fazendo, digamos assim, a economia de papel, né? Porque as matrículas, geralmente as matrículas, elas gastam bastante folha, né? E aí tem mais ITR, CCR, enfim, toda a documentação ela vai deixar de ir até o escritório impressa, o produtor não vai precisar levar ela assim, ele vai ou mandar por e-mail ou pedir para o escritório cadastrar ali mesmo o usuário, criar um usuário para esse produtor, e o produtor mesmo vai estar podendo anexar no sistema. E esse sistema ele também tem uma vantagem, porque os administradores, que são as pessoas do escritório, têm o poder de definir, por exemplo, assim, ó, eu tenho o cliente A vai poder selecionar, acessar tudo que está disponível com o nome ou o CPF do cliente A. O cliente A não vai poder ver o que o cliente B tem, então isso gera uma certa privacidade, né? E a praticidade seria isso, tu ter tudo na palma da tua mão ali, da onde tu estiver. Agora, esse software está sendo usado principalmente para o controle do crédito rural, tá? E aí, como que ele está sendo utilizado para o controle de crédito rural? Ele está possibilitando aos produtores fazer a verificação de áreas disponíveis. Por exemplo, os produtores, então, eles levam toda a documentação para o escritório e quando tu vai fazer um custeio ou um investimento, tu ocupa a área X. Se tu ocupou aquela área para um município, para uma cultura tipo a soja 2020, 2021, tu não vai poder financiar a soja 2020, 2021 naquela mesma área, né? Com a mesma matrícula, então o produtor já vai estar ciente de quantas hectares ele tem disponível para financiar naquela safra ainda. Além de ter o controle de quanto foi financiado, né? E aí não ultrapassando os recursos livres ou os recursos controlados disponíveis pelo banco. E além disso, o aplicativo ele vai estar visando o controle de fluxo de caixa. Então, o que acontece? Se os produtores cadastrarem ali no aplicativo por exemplo, os boletos que tem para as compras que fizeram e os vencimentos com os boletos, quando tiver para vencer isso, o aplicativo ele vai dar um aviso. Então, isso vai ajudar o produtor a saber quanto está saindo, né? Esse seria o controle das despesas e os vencimentos. Então, os próximos passos do software é ele trazer vantagens para o produtor rural. Então, se o produtor rural quiser, ele vai poder fazer todo o controle de estoque, tá? Ele vai registrar ali no aplicativo quais são os produtos que ele tem em casa, por exemplo, herbicidas, fungicidas, inseticidas, inclusive o próprio grão, se ele tiver armazenado na propriedade, né? E esse aplicativo, ele também vai ter um controle de fornecedores. Só que esse fornecedor, ele vai servir como um auxílio, ou esse controle para o fornecedor, ele vai servir como um auxílio para o escritório.
Por quê? Porque quando tu tem um grande volume de compra, tu consegue melhores preços para os produtores rurais, né? Tu compra para um grupo, tu não vai fazer aquela compra individual. Então, quando a tua demanda é maior, tu vai ter mais oferta, né? Tu vai ter mais desconto daquilo. Então, isso vai fazer, esse controle de fornecedores vai fazer com que o produtor tenha acesso, né? Isso acontece no escritório sem o aplicativo de fazer essa compra conjunta, né? Tipo, juntar tantos produtores, produtor X e produtor Y precisam daquele herbicida, por exemplo, o engenheiro agrônomo junta essas duas quantias que tem que fazer a compra, e aí eles conseguem por um preço mais atrativo, né? E então esse software, ele tem um acesso de qualquer local, e ele vai ter um custo mais baixo para o produtor. Por quê? A HP Store, ela já disponibiliza para os produtores tu ter o aplicativo para tua própria propriedade, tá? Daí ele é individual, o pessoal da HPI vai lá, vai fazer tudo conforme a tua necessidade. Tu vai ter o controle do fluxo de caixa, tu vai ter o controle de todas as notas que são compradas, por exemplo, no CPF da pessoa física, ou no CPF do grupo, ou no CNPJ da empresa. E tu vai ter tudo isso, só que vai ser por um custo mais alto, porque eles fazem essa plataforma para individualizado, né, pro produtor rural e próprio para a propriedade. E com esse software no escritório, tu vai conseguir ter esse controle também, só que além de tu ter esse controle, o escritório vai ter esse controle, engenheiro agrônomo, então ele vai ter um custo menor. E aí tu vai ter esse autocontrole sobre a propriedade, porque tu vai conseguir ver o que tu tem em estoque, tu vai conseguir determinar qual a tua condição para fazer financiamento ainda, porque tu vai saber qual área foi ocupada, qual área não está sendo, qual área está livre ainda, né? Outra coisa que esse software ele vai ter por função também vai ser o controle, então, do manejo da lavoura, então tu vai saber quando aplicar, o que aplicar. Além disso, tu vai poder controlar as visitas que o engenheiro agrônomo ou o técnico fizeram na tua lavoura, e ele, então, vai estar facilitando essa dinâmica que acontece dentro da propriedade, né? Então, sobre o nosso trabalho era isso. Obrigada pela atenção.